Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nosso tema da aula de hoje será arte e meio ambiente. Para começar, eu vou trocar um pequeno trecho, já para refletir, da música Shot Ecológico de Luiz Gonzaga. Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nasce não dá, até a pinga boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que estava ali? Poluição comeu, peixe que é de uma poluição comeu. O verde onde está? Poluição comeu, nem o Chico Mendes sobreviveu. Como subtema, eu trago vertentes da arte e mentes questionadora. E faço o primeiro questionamento com vocês. Como a arte pode ser uma ferramenta de conscientização importante para o ativismo ambiental? É um texto adaptado de Marina Santos, mas antes trago a imagem do artista Jean Soundwave, né? Isso é uma onda de vinil que ele traz para reflexão. E eu trago outras mensagens de reflexão. Qual é a função da arte? Educar, informar, entreter? Essa talvez seja a mais polêmica questão que envolva o tema. E não há resposta fechada. A arte pode ser entendida como uma atividade humana ligada às manifestações artísticas, seja de ordem estética ou comunicativa, realizada por diversas formas de linguagem. Essas linguagens que você conhece: música, dança, teatro, artes visuais, audiovisual. Talvez uma pergunta mais pertinente seja: qual o potencial da arte? Trago também um grafite para a gente começar a refletir. Esse grafite tem uma frase que é bem interessante, está em inglês, mas é como se fizesse um questionamento. Caminhe com meus sapatos. Uma das respostas possíveis para qual o potencial da arte se dá na relação entre a arte e o meio ambiente, em que a arte exerce o papel de questionar ações e exigir mudanças de comportamento. Aí na próxima imagem eu trago uma charge, né? O que É isso, amigão? Minha família, minha turma, meu estado, meu município. Aí ele vai falando um pouco do que ele carrega na mão dele, como se fosse uma coisa virtual, para se fazer um questionamento. Comece a pouco refletir sobre esses questionamentos. Vamos para o próximo slide. A arte impulsiona os processos de percepção, sensibilidade, cognição, expressão e criação. Tem o poder de sensibilizar e de proporcionar uma experiência estética, transmitindo emoções ou ideias. Aí eu trago agora algumas imagens, observe, algumas imagens que têm a ver com as linguagens, que essa percepção, essa experiência estética, né? Essa percepção, essa experiência estética que a arte proporciona, ela vem tanto das artes visuais, quanto da música, a percepção auditiva, quanto da dança, e traz o principal, que ele proporciona a criatividade, ideias. Vamos para o próximo slide. A arte, neste sentido, surge para ativar o senso crítico na observação do mundo que nos cerca. Então eu vou trazer alguns questionamentos, tá certo? E vou trazer duas imagens, na verdade são três imagens, duas de artistas que eu consegui identificar. E a outra é um grafite, mas também que é bem questionador. Vamos lá. Primeiro, reconhecendo suas formas, luzes e cores, harmonia e desequilíbrio.
eu trago a artista Sperut Macklin, espero que essa seja a pronúncia certa, e ela fez em pedras, ela trabalha as cores, as luzes, né? Mas trabalha a questão também de se pensar na questão do equilíbrio e não do desequilíbrio, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Trago o grafite, que eu qual falei, ela pode propagar e questionar estilos de vida, sim, né? Com certeza. Para o bom sonhador, meia asa basta. Reflita sobre essa questão. Porque o artista quis dizer isso para o bom sonhador, meia asa basta. E o terceiro que eu achei sensacional é a exposição de Guy Cohn Cream, Falling Back the Waiter. Que é essa para preparar uma consciência por meio da sensibilização, alertando e gerando reflexões. Essa exposição é como se, mais ou menos, a tradução é tudo que sobe pode cair na terra. Então a reflexão que ele faz, a exposição, são duas imagens da exposição. No próximo slide, vamos tratar um pouco das manifestações artísticas são representações ou contestações oriundas de diversas culturas. Não só acontecem manifestações artísticas, com certeza, no Brasil, tá certo? Mas em diversas culturas. A partir do que as sociedades, isso também em cada época, vivem e pensam. Então, as manifestações, eu vou dar o exemplo do tropicalismo aqui no Brasil, de 1967 e 68, foram muitas manifestações. A Tropicália foi um movimento contra a cultura, um movimento que tinha o lema de era proibido proibir. Eu vou tratar mais desse assunto minucioso em uma próxima oportunidade, mas o que eu queria refletir é que em cada época as manifestações aparecem para nós fazermos reflexão, tá certo? Ao confrontar o público com informações desagradáveis, muitas vezes difíceis de serem digeridas, como as mudanças climáticas, convergidas em uma experiência estética e sensibilização, a sensibilização ultrapassa a barreira do racional e realmente toca as pessoas. Ele traz aí nesse texto, na verdade, ela traz aí a questão do que é capaz da arte fazer, né? De sensibilizar as pessoas e ultrapassar a questão mais do racional, né? Aquela coisa racional e realmente toca as pessoas. Eu trago agora uma afirmação que é bem interessante. É mais fácil ignorar a estatística do que ignorar imagens e sensações. Então, eu trago a estatística aqui. Eu vou falar sobre plásticos no Brasil, né, e no mundo, na verdade. A estatística do Brasil, que é o quarto lugar de produção, produz mais ou menos 11 milhões de toneladas de plásticos. No total incinerado, eles não incineram zero. E no total reciclado, eles só reciclam 145 mil. E que isso traz uma relação de produção e reciclagem de 0,28%. É muito pouco, na verdade mas isso comparado a uma imagem, porque a estatística, ele está falando que a estatística ele não traz o sentimento, não traz a emoção, tá certo? Não traz a sensação. Aí eu mostro a imagem agora. Se a gente refletir sobre essa imagem, a gente vai perceber que realmente é muito pouco que o Brasil, na verdade, faz com a relação à reciclagem e à incineração. Aí eu trago outra imagem, que é a tristeza da tartaruga, né? Que com certeza foi sequelada
devido a isso e trago outra imagem para refletir, que daqui a pouco isso é uma charge, daqui a pouco a gente vai estar nesse nível se não cuidarmos. Então faça a reflexão sobre essas imagens e pense nessa frase. É aquela coisa, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Se refletirmos sobre as imagens. Pronto, pessoal, essa é a primeira parte. Para concluir essa primeira parte, eu coloquei aqui um documentário, né? O Homem, Arte e Meio Ambiente. O link do documentário está aqui logo embaixo. Então, se puderem, assista e faça os comentários, tanto da aula, do que vocês puderam fazer a reflexão, que isso é muito importante, quanto do documentário. As fontes das pesquisas estão aqui. Então, até a próxima aula.